como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Expressivo, meu nome é Milena. E a gente vai fazer uma leitura de qual é o meu caminho, né? Estou no caminho certo? Porque as pessoas perguntam muito isso nas tiragens que fazem comigo. E eu decidi fazer esse vídeo com essa temática. Bom, a primeira vai ser a concha, a segunda vai ser a pedra ametista, a terceira vai ser a pirita. Tem seu tempo para pensar. Bom, vamos lá. Começar com a concha. Grupo número 1 que vai se conectar com a concha. Esse grupo está no caminho certo. Siga a sua intuição. Escolha um novo caminho. Aqui parece que vocês já sabem que o caminho que vocês estão seguindo precisa de certas modificações. Não necessariamente precisa mudar o caminho completo, né? Tipo, o destino. Mas pode ser que o caminho que você esteja escolhendo não faz sentido com você. E eu acho que você já sabe disso. Só que parece que você precisa de uma confirmação do exterior que você não está confiando na sabedoria que você tem interna. Então aqui algumas coisas precisam ser revisitadas. Seria que bom também você ter um momento de ficar mais sozinho, de se conectar com a energia, principalmente aqui da noite, da lua, para que você se sinta mais forte essa intuição e você tente duvidar menos, sabe, das coisas de bem. Lembra que a intuição, ela não é que nem a paranoia que fica martelando. Ela vem como quase uma certeza, assim, lá no fundo e sai. Então aqui vocês estão precisando escolher um novo caminho. Então vamos lá. O que vocês estão sentindo agora? Como vocês estão se sentindo nesse momento? Como vocês estão se sentindo nesse momento? Dez de pentáculos. Bom, o julgamento tá focando. E o rei de pentáculos. Aqui tá falando que vocês estão passando por um momento que vocês querem que as coisas sejam muito concretas, no sentido de que caminho eu devo tomar, o que eu devo fazer. Vocês estão esperando que a resposta ela nem que caia do céu. Porque vocês não estão conseguindo confiar em si mesmo. Porque aqui veio de novo a energia da lua, minguante, ó, no fundo dessa carta. Tem aqui. E aqui novamente. Então parece que vocês estão no fim de um ciclo, né? Aqui o 10 de hoje vem falando que vocês estão no final de um ciclo, só que esse ciclo, ele está sendo muito difícil de vocês saírem, porque está numa zona muito confortável, assim, 10 de pentagramas. Junto com o julgamento, vem falando também que você pode estar passando por um processo de muitas provações, ou seja, passando às vezes por momentos muito delicados e às vezes até desafiadores. Aqui pode ser principalmente aqui na área da saúde, na área financeira, no trabalho, porque tem certas questões que precisam ser reavaliadas, mas vocês não estão querendo reavaliar, vocês só querem que as coisas fluam, cresçam do jeito que tá, porque tá dando uma teimosia aqui na hora da mudança. Parece que vocês estão muito apegados ao elemento terra. E aqui a vida tá falando, olha, tá na hora de você ir mais pro sutil, vocês estão com um olhar pro mundo muito concreto, muito materialista às vezes. Materialista, eu não me refiro só à parte negativa, sabe? Porque tem umas pessoas que pensam em materialista, são pessoas fúteis. Não é só isso. Mas é que às vezes a preocupação ela está muito no mundo material. E às vezes você esquece de contemplar e de vivenciar a sua vida interna. E é exatamente a sua vida interna, o jeito que você olha para as coisas que determina como que você vai vivenciar essa vida terrena, essa experiência. Então, que muitas vezes ela está sendo muito difícil de lidar, sabe? Está sendo muito dura, muito rígida. Porque você também está tendo essa dificuldade de abrir espaço para mudança.
E aqui parece também que, às vezes, quando algum desafio, né, essas provações que tá vindo nas suas direções, elas acontecem, às vezes você vê ela muito maior do que de fato é, por conta de experiências passadas que você já teve. E aí, principalmente, pode ser que você esteja com medo de repetir certos padrões ou que certas coisas aconteçam novamente. Esse medo excessivo do passado está fazendo com que você se mantenha preso a ele. Você não está conseguindo ir para o novo, sentir essa mudança, porque esse medo excessivo é o que está te prendendo a essa energia. Não sei se você consegue entender isso, mas quando você toma muitas decisões baseadas no medo, em coisas que já aconteceram, você está emanando energia para aquele campo. Então ele continua ativo dentro de você. Se você sabe que aquilo se finalizou, que aquilo não tem volta, não tem como você ter medo daquilo. Não tem como acontecer de novo. Você já viveu aquela experiência, você já aprendeu com os erros daquela experiência e não tem como se repetir, porque você não vai deixar. E por mais que a vida te traga experiências que te lembrem essas questões, não tem como ser a mesma coisa. Sabe aquela coisa do rio não passa dois, né? Não tem como você entrar no rio dos... Não estou demorando não. Mas é algo assim, de você, sabe, você nunca vai entrar no mesmo rio, porque você nunca vai ser a mesma pessoa e nem o rio, a água está correndo, você é outra pessoa. Não tem como. Então acaba sendo um medo um tanto infundado aqui. E aí isso pode até te trazer uma sensação, às vezes, de uma certa... um medo do oculto, sabe? Uma certa perseguição. E aí essa perseguição, muitas vezes, ela pode ser direcionada para outras pessoas, que, por exemplo, você sabe que não condizem com o seu caminho e que, às vezes, se materializam como essa... Como eu posso falar? Mas essa dificuldade que você tem de entender que o passado já foi. Tem algumas pessoas na sua vida que elas vão aparecer. Eu acho que é sempre para te questionar. Mas a questão é, as pessoas da sua volta, o externo, eles não podem fazer com que você duvide do seu valor, de quem você é. Parece que tem esse olhar também muito para fora, tem que olhar mais para dentro aqui. Entrar mais num momento de introspecção. Aqui, ó, no fundo de deck tem a estrela junto com 4 de espadas, ou seja, é realmente um momento de você ficar mais introspectivo aqui. Pode ser que algumas pessoas fiquem doentes, que elas se sintam mais cansadas, que você sinta que você está com uma baixa vitalidade aqui, porque é momento de você olhar para dentro de si, não para o externo, não para as preocupações externas. E essa estrela aqui também vem falando o seguinte, principalmente para pessoas que estão tendo dificuldade na área financeira. Parece que essa preocupação exacerbada com o dinheiro faz com que vocês fiquem com a cabeça a mil o tempo todo. E que vocês... Como é que eu posso falar isso? Mas é como se essa preocupação excessiva estivesse fazendo com que você tivesse dificuldade de se conectar com a sua energia, de confiança em si mesmo, de fé. Porque quando você tem fé, não importa se externamente as coisas estão indo contra o que você acredita. Você tem certeza que aquilo vai dar certo, não importa como você acredita realmente naquilo. Não tem uma descrença, não tem um medo, sabe? A fé é isso, você se joga nessa certeza de que as coisas vão dar certo, por mais que às vezes os caminhos sejam um tanto tortuosos. Você veio aqui? Ó, dá um espacinho pra gente. Um espacinho. Não, pode ficar, mas dá um espacinho pra galera. Não, você também não ajuda. Calma, assim tá bom. Tem isso também, né? Tudo que acontece na leitura ajuda a gente a entender a mensagem. Vocês estão vendo, ela veio, eu não tenho problema nenhum com ela ficar aqui, mas eu tentei controlar o espaço dela, limitar onde ela deveria ficar. E aí esse excesso de controle, às vezes, também faz com que você tenha uma dificuldade de se entregar a essa fé que você tem. Que
você tá muito no concreto, no querer ver pra querer, às vezes, sabe? E muitas das coisas, dos milagres, vamos dizer assim, sabe, que fazem a gente ter essa fé renovada, elas acontecem justamente quando a gente abre mão do controle. Certo. Bom, assim que você anda se sentindo, vamos ver agora o que você deseja, você precisa saber nesse momento. O que você precisa saber nesse momento. Nove de copas. Rei de copas. E nove de copas não, perdão. Nove de paus. Rainha de paus. Aqui o 9 de paus está falando o seguinte. Lembra que eu falei que vocês estão no final de ciclo? Vocês de fato estão. Esse 9 de paus ele vem falando, olha, vocês estão chegando no final, mas precisa ainda ter alguns passos, ainda tem alguns obstáculos que você precisa passar para que você comece a entrar no novo ciclo. E esse obstáculo, o próximo obstáculo, o próximo desafio, não é obstáculo, desafio. O próximo desafio que vocês vão ter vai estar muito ligado ao seu campo das emoções. Porque parece que aqui essa resistência à mudança, ela está muito conectada com algumas situações do passado e com algumas crenças emocionais que você tem. E aí que parece que tem um casal de guia que está ajudando vocês. Aqui eu sinto mais guia, gente, sinceramente. Se vocês oram para alguma divindade, pode ser divindade. Pode, claro que pode. Mas aqui eu sinto mais que é uma energia de entidade. Uma energia de entidade muito conectada à energia da justiça. Então, por exemplo, eu vou dividir aqui, a gente também pode estar falando de divindades da justiça, a gente pode estar falando, por exemplo, do Orixá Ogum, mas está muito nessa linha, sabe, de você conseguir também se equilibrar internamente. Essa justiça que eu sinto é de você fazendo justiça dentro de si, de você equilibrando as suas polaridades, a sua energia tanto negativa quanto a energia positiva. Eu não sinto que essa energia negativa, como eu posso falar isso? Porque a gente às vezes tem um olhar muito pra si, de tipo, eu sou bonzinho e as coisas acontecem comigo porque eu sou um pobre coitado. E é exatamente esse tipo de energia aqui que não pode acontecer. Porque essa energia da justiça eu também vejo você tomando a responsabilidade das coisas que te aconteceram. Isso não quer dizer que não tenham algumas situações na sua vida em que você não tenha sido vítima de algo, mas de se responsabilizar pelo seu caminho, de entender quais foram as escolhas que te levaram até essa posição. E por que você muitas vezes entra numa posição onde não é sua, mas que, como você já está acostumado nessa posição, às vezes você se mantém lá, ou às vezes você se bota lá em algumas relações, algumas experiências que não era para você estar lá e que não tem nada a ver com essa ferida interna que faz com que você sinta isso. Como é que eu posso exemplificar para que isso fique mais claro? Vou usar a Nami aqui como exemplo, tá? A Nami está olhando para a Azula, que está aqui embaixo. Elas já tiveram, às vezes, um arranca-rabo? Já tiveram. Elas convivem muito bem. Mas a Nami tá tensa, porque a Azula tá perto e elas já tiveram arranca-rabo em algum momento da vida. Quer dizer que elas vão ter arranca-rabo agora? Não, mas a Nami tá tensa porque tá perto da Azula. E é exatamente isso, ela tá se botando numa posição de defensiva, porque algo já aconteceu em algum momento da vida. Mas não vai acontecer agora. A Azula tá só aqui, sentadinha, só que tá perto. Mas é o suficiente para a Nami achar que está nessa posição de pré-conflito, sabe? E ela precisa adotar essa postura defensiva, quando não precisa, que é rapidinho.
Então, muitas vezes, você espera que alguns eventos externos aconteçam para que você saia dessa posição. Mas, como é você que se coloca nessa posição, eu preciso que você se tire. Que você entenda que você não merece estar lá. E que esse não é o seu lugar. E aí você relaxa. Nem é nada. Mas eu não preciso, no caso, de uma corregulação mínima. Não use essa corregulação externa. É preciso que essa corregulação ela venha de você mesmo, de você para com você, de entender o porquê que você está se sentindo assim e como você pode se tirar dessa situação, do porquê que você se sente nessa situação. Também tem uma energia de, às vezes você está numa posição, ou vou deixar uma posição, que eu acho que vai fazer sentido, que você já esteve na sua vida, já foi presente. E essa posição, ela muitas vezes foi imposta pelo externo. Ou seja, você não tinha muito autocontrole, você não tinha controle do que o externo estava fazendo com você naquele momento. Então, te botaram nessa posição. E aí você já saiu desse ambiente, mas você continua na mesma posição. Ih, gato. Até me perdi. Exatamente isso, tá vendo? Eu tava falando dessa coisa da posição e ela não me explicou, ou seja, ela botou pra fora, né, filha? E é isso que você tem que fazer, botar pra fora. Muitas vezes você se sente nessa posição de às vezes se sentir limitado, de se sentir escasso, de se sentir sem opções, porque em algum momento você de fato já esteve nessa posição, mas você não está mais. E você também não pode entrar sempre nessa posição se o externo te induzir a ir para essa posição. É preciso que você libere um pouco dessa energia. Você bote para fora. Pode ser que você tenha um problema com lidar com as suas emoções. E aí por isso que veio aquela questão do equilíbrio das suas polaridades. Porque se você não consegue botar para fora as suas emoções, você está tendo muita dificuldade com o seu lado feminino. Você tem uma certa dificuldade em receber. E aí você está sempre na energia masculina, da dominação, do controle, de uma rigidez e de às vezes, de botar até um certo peso, porque quando a gente tem muito controle, muita rigidez, a gente não consegue entrar em contato com a energia mais leve, e essa energia mais sutil, sabe? Que está conectada tanto à intuição, quanto à espiritualidade, quanto à sua criança interior, quanto à criatividade. Vamos ver agora. Aqueles. Não pra você. É aqueles pontos que você precisa saber. Ou seja, você tem que entender que ainda vai passar por certas provações, por certos desafios, para que você libere algumas energias que estão conectadas à sua emoção, que você precisa liberar para que o novo venha. E não tem como o novo entrar se não tem espaço. Vai ter que tirar. E aí, o que é isso? Muitas vezes o peso que você sente. Por que você sente tanto peso? Por que as coisas às vezes não podem ser lidadas de uma forma mais leve? Por que sempre precisa ser tudo preto no branco? Sempre, nossa, uma cobrança, uma perfeição, sabe? Por que... Eu acho que é essa pergunta. Por que não pode ser mais leve? E a pergunta que você deveria fazer para si é: como eu posso fazer a minha vida ser mais leve? Vamos ver um conceito. Eclipse da lua nova, espere por mudanças poderosas. É hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. A lua cheia em Escorpião, ela conversa junto com essa carta aqui. Não sei se eu já te mostrado, mas é a carta da Torre. Vem falando o quê? Que esse momento é de desconstrução. De coisas que você construiu há muito tempo e você acreditou que eram
você, como você deveria lidar com as coisas, com a sua vida, como você deveria se portar, enxergar as coisas, as pessoas. E muitas dessas coisas não fazem mais sentido com a pessoa que você é hoje, com a vida que você tem hoje, muito menos com as coisas que você quer construir. E elas estão muito conectadas, essas construções dentro de você, a coisas que foram doloridas, as coisas que te machucaram, a coisas que, de certa forma, foi tão difícil. Eu acho que a gente está falando aqui muito de feridas profundas, sabe? De alguns traumas realmente muito difíceis de serem olhados de frente. Só que aqui é preciso que você olhe para eles. Porque é exatamente esse querer não olhar e botar eles para debaixo do tapete que faz com que às vezes você se sinta muito pessimista. E quando a gente acaba tornando o pessimismo um hábito, a gente começa a ir para o lado da conformidade, e aí a gente não tem essa energia da justiça que eu me referi, né? Tem essa energia te sondando, que é para você agir, para você usar raiva, vamos dizer assim, sabe? É a raiva, a energia de eu não me conformo com isso, e em busca de algo novo. Porque se você se conectar com essa energia sempre do pessimismo e da conformidade, você se estagna, você fica parado. E aí é difícil as coisas andarem. Por isso que veio muito, quando eu perguntei onde vocês estavam, veio muito essa energia da Terra. A Terra é a energia mais lenta do tarot. Ela, sabe, ela cresce as coisas. Claro, se você nutrir ela com... Olha aí que tá. Se você nutrir a Terra com a água, as coisas florescem. Mas aqui a gente está falando o quê? Você está reprimindo. Se você está reprimindo, você não está regando sua terra. Então sua terra está ficando árida, seca, está crescendo nada. Você está assim, cansado, você está trabalhando nessa terra e nada vinda. De fato, nada vinda. Está faltando aqui um elemento-chave, que é a energia feminina, a energia conectada às emoções, a energia da intuição, da leveza. E ela não pode estar conectada com essa negatividade, que tem um peso da negatividade muito grande. E aí não é pra você se culpar, sabe? Porque, peraí, minha filha, eu não consigo ver. Senão você vai me lançar as cartas, esperando. Porque se você se conecta muito com essa energia da negatividade, às vezes também ela te atrapalha a se conectar com a fé. E aí, muitas vezes você pode se conectar com a energia da fé, pedir, mas lá no fundo, como essa negatividade está muito enraizada dentro de você, tem uma certa descrença, entende? É como se você não acreditasse 100%. Eu ouvi uma história, não sei se eu vou lembrar ela certinho, mas era algo no seguinte sentido. Tinha uma senhora, ela sempre ia para a igreja para rezar para que chovesse na plantação dela. Ela tinha uma fazenda e as coisas não iam bem. Ela sempre ia para a fazenda, para a igreja para rezar. E aí ela ia sempre. E o padre chegou uma vez e perguntou por que ela vinha para a igreja se ela não tinha fé na oração que ela estava fazendo. Porque se ela tivesse fé, ela saía de casa para o guarda-chuva. E aí, exatamente esse ponto, sabe, que eu sinto que a gente está trazendo aqui. Que algumas coisas, elas precisam ser liberadas para que você se conecte com essa energia de acreditar, de saber que é amado, de saber que, mesmo que às vezes você não sinta no externo, ao seu redor, que tem pessoas que te amam, você sabe que existe uma família de alma, que existe um universo, Deus, seja o que você acredita, pedindo por você, te ajudando a conseguir as coisas que você deseja. E é quando você se conecta com essa energia sua e divina, e de se sentir conectado com o mundo, e principalmente com você mesmo, você vai começar a sentir essas energias aqui, essas energias poderosas. Aí sim entra em você. Aí sim entra o eclipse de lua nova. Aí, como a gente diz, o eclipse é um momento de muitas energias, muitas mudanças, é algo muito intenso. Então, pode ser que esse momento de se conectar com as suas emoções, ele não seja um processo tão agradável, porque você vai ter que olhar para coisas que te feriram, mas é aquilo de chegar no fundo do poço, e aí quando você chega lá, não tem mais para onde você cair, você já está no chão, aí é o momento de você levantar e se erguer. Então é olhar também para quando as coisas estiverem negativas, elas sempre têm um porquê, e não ficar olhando só para o negativo em si, mas buscar nele o que você vai aprender dali, sabe? A positividade que tem ali.
Isso me lembrou muito aquela o Yin e Yang, né? Que todo mal tem uma bolinha de bem, todo bem tem uma bolinha de mal. E é isso, entender que tudo na vida é equilíbrio, não tem essa dualidade extrema que às vezes a gente enxerga. No sentido, existe dualidade, mas não nesse sentido, sabe, de preto no branco, é isso que eu quero me referir. E aqui principalmente é você conseguir se conectar, a comunicação com as pessoas, mas principalmente de você falar consigo mesmo. Você que essa conexão é a chave, ela vem muito falando sobre quantas vezes você deixou de falar algo que você realmente gostaria de falar por medo de que os outros fossem julgar. E aí isso faz com que você sempre esteja apagando a sua própria luz. Então como que você quer que os outros te conheçam e gostem de você se você mesmo não gosta de si e não se permite se conhecer? Porque você não está deixando a sua autenticidade aparecer, está sempre tentando podar e às vezes faz com que você fique um pouco mecânico demais, sabe? Um tanto robótico. E a gente não é assim, sabe? Tá tudo bem errar, tá tudo bem não conseguir às vezes se expressar direito, mas eu acho que é sempre no tentar que a gente acerta. Se a gente ficar esperando ficar bom pra fazer, aí quando a gente olhar pra trás já passou muito tempo e a gente vai se arrepender. Então, não perca tempo, se conecte com a sua energia, esse seu lado que tá pedindo carinho, que tá pedindo acolhimento, esse lado vulnerável que muitas vezes você não olha, tá bom? É isso que eu tenho pra você. Um beijo. Se você vai ficar para a leitura 2, vamos lá. Se não, tá logo. Vamos lá então, para a gente se conectar com a leitura 2, ametista. Primeiro vamos ver se vocês estão no caminho certo. O grupo que se conectou com a leitura 2 está no caminho certo? Reconsidere. Não precisa se preocupar. Bom, vamos lá. Aqui parece que vocês estão com muito medo de não estarem no caminho certo. E esse medo excessivo de não estar no caminho certo, às vezes faz com que vocês não comecem a caminhar. Que vocês estejam sempre numa energia de estar refletindo, buscando, às vezes, problemas para solucionar. E esses problemas para solucionar, eu sinto que nem sempre são problemas. Eles querem nos dizer, como é que eu posso falar isso? Peraí que a Nami quer... Bom, então vamos lá. Agora que a Nami saiu, vamos continuar a leitura. Eu sinto que vocês estão procurando muito coisas a se resolver, porque parece que nada nunca é suficiente. Fica sempre uma sensação de preciso resolver pendências, mas não tem nada mais importante nesse momento do que você continuar caminhando. E não se, principalmente não se preocupar excessivamente se você está no caminho certo, porque ele já está falando que você está. E o caminho ele está se construindo, sabe? Não tem um caminho seu, você pode escolher qualquer caminho, desde que isso esteja fazendo sentido com quem você é, com o seu coração, principalmente com os valores que você acredita. Então, parece perguntar excessivamente se é esse o caminho e comece a se perguntar quais são os seus valores e se as suas ações e o seu caminho estão de acordo com esse norte que você acredita. Claro que aqui parece que tem algumas coisas que realmente precisam ser reavaliadas, mas não é a coisa mais importante a se fazer no momento. E não precisa parar de ir em busca de coisas que você deseja fazer ou arranjar desculpas, procrastinar por conta disso. Não é essa a questão. Tudo que você precisa resolver, que você precisa ajustar, não é resolver, é ajustar. Ela vai aparecer no momento certo, vai aparecer. Vai vir alguém, vai te falar, vai vir um sinal do universo que vai fazer você ter um insight sobre o que precisa ser ajustado. Não se preocupa com isso. O que eles estão sentindo nesse momento? Quatro de pentáculos.
Rainha de Pentáculos. Paiva de Copas. Tá mais uma aqui. Sete de Copas. Bom, aqui parece que vocês estão sentindo que vocês estão estagnados. Vocês estão sentindo que às vezes vocês são inocentes demais. E eu acho que vocês veem isso como algo negativo. E vocês sentem que muitas vezes vocês fazem escolhas que vocês são ingênuos demais e aí as pessoas te magoam. Mas aqui parece que muitas das ações que você tem nessa energia mais ingênua, ela não é tão ruim quanto você imagina. Porque normalmente, nesses momentos de ingenuidade, em que você consegue fazer escolhas que você genuinamente quer. Mas não é... E aí, claro, você tem que ter cuidado para que quando essas energias apareçam, você não esteja com pessoas as quais possam se aproveitar dessa sua ingenuidade, dessa sua característica. Não é isso que a gente está falando. Claro que você tem que ter cuidado. Mas, porque muitas vezes você olha com um lado negativo esse seu lado tão sonhador. Mas é exatamente esse lado tão sonhador seu que vai te levar para onde você deseja. Porque é ele que vai te dar força para continuar acreditando em si e nos seus sonhos enquanto as coisas ainda não estiverem prontas. Durante o processo, é exatamente essa sua energia que vai fazer com que você não se sinta tão desgastado. Porque muitas vezes, quando a gente não está conectado com essa energia, a gente fica sentindo que o processo é lento demais e que as coisas não estão andando. Aqui as coisas estão andando. Lembra que falou? Não se preocupe, as coisas estão andando. Só que eu preciso que você consiga liberar mais essa energia da sua ingenuidade, porque ela também está conectada com a sua criatividade. E aí é nesses momentos em que você consegue expressar mesmo quem você é. E aí, às vezes, é exatamente quando essa energia vem, por exemplo, você fala algo que te empolga muito para alguém, e aí depois, quando você deita a cabecinha para você fica pensando, ai, eu deveria ter pensado isso, será que eu deveria ter falado isso? Não, ai, como eu fui bom, ai, eu deve ter pensado X, Y coisa de mim. E aí aqui também, esse sete de copas vem me falando qual é a visão que você está escolhendo ver sobre você. Por que é que você não consegue olhar para essa sua energia de ingenuidade e de criatividade, essa energia sonhadora como algo belo? Porque quando a gente vê isso numa criança, a gente acha essa coisa mais linda. Uma criança sonhadora. Ai, que coisa maravilhosa, gente, eu adoro. Então por que você não consegue olhar para essa energia em você também dessa forma? Por que você não consegue ver essa beleza? Por que você só consegue ver o lado negativo, sabe, de ter essa energia no sentido de as pessoas se aproveitarem de você? Mas veja bem, são as pessoas que estão se aproveitando de você, sabe, no externo, são coisas dela. E aí, claro que você tem que se resguardar para que isso não aconteça. Mas, sabe, essa maldade, vamos dizer assim, que aconteceu foi da outra pessoa, não tem nada a ver com essa energia. E aí, aqui essa rainha de pentáculos vem falando também sobre você ser mais acolhedor, mais amoroso com esse seu lado, porque sempre que você nutre ele, é ele que te impulsiona e que te faz ter muitas escolhas extremamente saudáveis. E é exatamente esse lado sonhador também que faz com que você... Eu acho que eu já falei essa frase, mas é que você suporte o processo sem que você acho que está sendo muito difícil, sem que você se frustre demais. E aí abrir também um pouco mão do controle, porque quando você também se conecta com a sua energia dessa ingenuidade, dessa leveza, você também consegue fazer com que a vida ela flua dessa forma. E aí parece que as coisas elas simplesmente chegam. Às vezes parece até um pouco de mágica quando você entra nessa energia, porque às vezes coisas que você pensa, elas vêm pro externo, sabe? Às vezes, por exemplo, você pensou alguém muito querido pra você, que há muito tempo você não fala, e essa pessoa vem, fala com você, sabe? Esse tipo de
de acontecimento em que primeiro acontece algo interno, algo dentro de você, seja por uma sensação, seja por um pensamento, e aí essa energia ela vem também para o externo. Eu sinto que esses sinais da vida são uma das coisas mais belas que tem. E é exatamente isso que você tem que ter, sabe? Esse olhar pro belo. E quando você também tá com essa energia, você sempre vê as coisas incríveis em pequenas coisas, que às vezes é preciso acalmar um pouco da mente e simplesmente aproveitar o que está acontecendo, sabe? Quando você me lembrou um momento bem específico em que eu estava vendo uma abelhinha se limpar. E eu achei a coisa mais linda, as patinhas assim, limpando as asinhas, tipo, sabe? A gente precisa ter esse momento de calma, olha só. E essa curiosidade, tá? Exatamente isso que tá faltando essa palavra. Parece também essa curiosidade genuína, essa coisa de querer saber mais e saber que não sabe de tudo. Isso também vai te agregar muito, porque às vezes, conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando por tantas experiências, tantas situações que a gente acha que a gente tem uma bagagem de conhecimento enorme, quando na verdade não tem. E eu acho que também se conectar com essa energia vai trazer essa leveza de como que eu posso fazer diferente, sem me cobrar, mas sabe, perguntar e esperar. Quem vai me dar essa resposta? Eu mesma, vai vir dentro de mim? Alguém da minha espiritualidade vai trazer? O universo vai trazer um amigo para me falar? Sabe? E não ficar, por exemplo, de perguntar e aí ficar, meu Deus, cadê a resposta? Não vem a resposta, fica bravo. Aí não vem. Sempre nessa energia não vem mesmo. Bom, vamos ver agora o que vocês precisam saber. Oito de espadas. 5 paus. 3 de paus. Bom, o que você precisa saber é o seguinte: nem todo mundo está sempre competindo. E principalmente, a vida não é uma competição. E saber disso é muito bom, porque às vezes a gente fica numa energia assim de guerra, sabe? De achar que fulano, ciclano tá atacando gente quando não tá. E de só ver isso, porque essa sensação do 8 de espadas é essa visão que é só isso que eu vejo. Não tem mais nada que eu consiga enxergar. Me sinto limitado, me sinto preso a uma vida, a um aspecto assim, sabe, que me causa frustração, porque eu não aguento mais ver isso, é só isso que eu vejo. Mas aqui tá falando, olha, isso está muito mais interno dentro de você. Porque você sempre tá olhando pro que os outros escolheram. Porque mesmo que a gente escolha caminhos, vamos dizer assim, os mesmos caminhos, né? Não é o mesmo caminho, mesmo destino, no seguinte sentido, você quer ser médico, e aí você vai olhar, fulano que eu gosto é médico, e aí ele fez faculdade X, fez mestrado em Y, doutorado em Z, vou seguir o caminho dele, porque ele é uma pessoa que se deu muito bem na vida, que chegou onde eu quero chegar. Mas será que esse caminho que ele seguiu não é o caminho dele? Que não tem nada a ver com o seu, porque você tem vivências, experiências, jeitos de olhar o mundo, de lidar com você mesmo completamente diferente. E o caminho daquela pessoa não vai servir para você. Pode até ser que você queira chegar lá, sabe? Daquele ideal. Mas não é a mesma coisa. E quando você começa a trilhar o caminho, olhando muito para o lado, você não olha para dentro. E se você não olha para dentro, e você continua trilhando caminhos que não são seus, que não condizem com o que você quer, com o que você acredita, com os seus valores, com a sua verdade, quando você chegar lá, você não vai sentir a vitória que você sentiria se você trilhasse o seu próprio caminho.
você vai se sentir frustrado e vai se sentir limitado, de sentir que você batalhou, e essa sensação de se sentir contido, de sentir que você não expandiu, vai continuar. E aqui mostra que tem até 3 pessoas que elas estão do seu lado genuinamente, elas querem celebrar com você. E você não precisa ficar olhando para o caminho delas. Você não precisa... Eu acho que a grande questão que a espiritualidade quer dizer nesse momento é que você não precisa e não pode se comparar. E que quando você faz isso, você ou está não dando relevância e importância para o seu caminho, para você, para as suas vivências ou para outra pessoa. E aí não é justo com ninguém. Não é justo com você e não é justo com a outra pessoa. E esse 5 de paus também vem falando que você pode usar essa energia da competitividade, em vez de olhar para o lado e ter essa comparação, de ver qual é a linha, sabe, das pessoas que chegaram até lá, que você admira e de onde você quer chegar, e só se basear no tipo, tem certas coisas em que eu posso olhar que elas trilharam o caminho dela e tentar fazer com que o meu seja mais fácil e ver se funciona pra mim, mas às vezes também nem funciona. Mas principalmente eu sinto que essa energia da competitividade quer dizer assim, de focar no seu. O que você pode fazer, os pequenos processos que vai ajudar lá na frente. Então vamos continuar com o exemplo do médico. Se você quer ser médico, em vez de você ficar olhando o que o médico XYZ fez, estuda. Porque é exatamente essa base que vai fazer com que lá na frente você saia na frente de muitas pessoas. E eu sair na frente não quer dizer que você tenha que rebaixar outras pessoas, sabe? Não é isso, mas é que você vai estar mais preparado. E aí não vai ter como outras pessoas não escolherem você, porque você vai ter uma bagagem muito maior, porque você não olhou para o lado, você não ficou parado, você foi em busca do que você queria. Não, eu não consigo. Pode ser que essa energia esteja conectada com a 1 de alguma forma. Não sei se alguém do grupo daqui vai se conectar com a energia 1, ou se alguém do grupo 1 veio pra cá e caiu ó, a mesma carta. It's still one more. Tenha fé em seus sonhos, tenha o que ele sente. Lua cheia em Áries, clímax intenso se aproxima. E a gente está ainda em Áries. E se o clímax intenso se aproxima, quer dizer que você tem que aproveitar essa energia de Áries, aproveitar essa energia do carneiro, que vai pra cima, e não fica pensando, sabe? Áries é aquele signo pioneiro, que só vai e faz. E aí, claro que você logo depois tem que manter a constância, por isso que ele veio aqui a carta de a rainha de pentáculos, que é a energia de touro, ou seja, você vai, começa, e aí depois você mantém, que é a energia de touro, né, da persistência. Mas aqui parece que tem muitas coisas das quais você nem iniciou. E aí, por isso que veio essa energia de Áries. O que quer que você não tenha iniciado, comece agora. Comece sem saber como fazer, comece. Não vai se sentir seguro, não tem como se sentir seguro. Você vai se sentir seguro conforme você for adquirindo conhecimentos e experiências nessa situação. Mas só tem como você se sentir assim depois trilhar muita coisa. Então não fique esperando que as coisas ocorram. Só vai, tá bom? Um beijo pra quem fica. Se você for ficar pra leitura 3, vamos lá? Se não, tá bom. Vamos então pra leitura 3 e grita. Pessoas que se conectaram com o grupo 3 estão no caminho certo? Não é o tempo certo? Ou você está no caminho certo?
não é a hora certa e você está no caminho certo. Bom, aqui tá falando, esse não é a hora certa, vem falando que você sempre acha que você tá atrasado. Você sempre acha que você tá pra trás, que você perdeu muito tempo, que você sente que... Como que eu posso falar? Mas é como se você não acreditasse nos seus próprios passos aqui, no que você está construindo. Você acha que tudo que você construiu até agora não valeu a pena, ou que não vai ser uma boa bagagem para o que você deseja. Só que veio confirmando que sim, você está no caminho certo. Só que é preciso que você pare de ficar sempre olhando para o que não deu certo, para as coisas que aconteceram na sua vida. Mas me vem muito uma energia, sabe aquelas pessoas que repetem muito que viveu o amor certo na hora errada, esse tipo de coisa? Não existe isso, gente. Se não deu certo aquele amor, foi porque você ou não tinha maturidade para lidar, ou porque aquela pessoa não fazia sentido, não agregava naquele momento. Mas as pessoas, elas sempre aparecem na nossa vida no momento certo. E não tem como você sempre achar que as decisões que você toma estão atrasadas, porque senão você está sempre brigando com o tempo. E aí, se você está sempre brigando com o tempo, você está sempre sentindo que você precisa correr, e você bota uma pressão excessiva em cima de você, nossa, parece que tem pessoas, sei lá, que eram na minha sala, vamos dizer assim, na minha sala, que estão com nossa família, já tem casa, e eu tô aqui, meu Deus, será que eu fiz de errado? Essa coisa de estar sempre brigando com o seu próprio caminho, de nunca aceitar que o caminho que você está trilhando é o certo. E aqui, com você está no caminho certo, também tem uma energia assim, de parece que você, nesse momento, você está seguindo muitas coisas que você deseja, e a sua própria intuição, mas você não acredita nelas. E aí, por não acreditar nelas, você sempre acha que precisa correr, que é preciso botar mais pressão em cima de si, para que você aí sim se sinta no tempo certo. Mas eu acho que isso você está só se enganando, que você nunca vai se sentir no tempo certo com essa pressão, porque é uma carga tão densa que você está botando no seu próprio caminho, que você nunca vai estar satisfeito com quem você é e com as coisas que você está construindo. Você nunca vai estar satisfeito com você. E aí, como que você vai conseguir sentir que você está no caminho certo se você sempre acha que precisa correr? Porque para você sentir que está no caminho certo, precisa que você consiga relaxar, consiga olhar para as coisas da vida e realmente, genuinamente sentir. Eu acho que é aqui que tá, né? Que você não consegue sentir que você está no caminho certo, porque as coisas não estão ocorrendo do jeito que você gostaria. Vamos ver como você está se sentindo. Dois de espadas, 7 de paus, 10 de paus. Aqui essa coisa do fazer e sentir que você não está no caminho certo, que você está atrasado, também faz com que você tenha uma certa falta de foco. Por quê? Quando você acha que nada está certo, que você está atrasado, você não consegue olhar para o seu momento atual e ter uma análise assertiva sobre qual é a prioridade do momento. O que eu preciso focar? Seja isso no trabalho, seja isso no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, seja isso no relacionamento. Mas aqui está dando uma falta de foco, e essa falta de foco também está ligada com você não se conectar, às vezes, com as coisas que você sente. Então, às vezes, sentir que tem coisa demais para fazer, tarefa demais para fazer, para eu parar e me permitir sentir. Só que aqui é preciso que você sinta. Vai ter um dia ou outro que o seu melhor vai ser menos do que você gostaria, porque você não está bem. E está tudo bem. A vida não é uma corrida para você estar o tempo todo assim acelerado. Porque se você vê a vida dessa forma, você não vai conseguir aproveitar a caminhada. E a vida ela é muito mais caminhada do
que a linha de chegada, eu queria falar sobre corrida, né? Eu espero que tenha sido essas palavras tenham feito sentido, na minha cabeça fez. Mas isso também faz com que você tenha uma posição de você com você internamente, né, na sua cabeça, muito rígida, muito autocrítica, de você estar sempre se atacando. E aí você estar sempre se atacando faz com que você, às vezes, caia a sua frequência energética muito assim. E aí você vai lá no chão. Pode ser até que muitas vezes você fique com ou muita ansiedade, ou que você fique energeticamente tão mal que isso vá pro físico. Então que você possa sentir no seu estômago, você possa sentir muita enxaqueca. E esse 10 de paus também vem falando de uma sobrecarga muito grande. Você quer tanto estar no momento certo e correr tanto que você se sobrecarrega. E aí quando você se sobrecarrega, vem um estresse absurdo, você sente que você não consegue lidar com tudo, porque de fato você não consegue, você não tem como lidar com tudo, você tem uma energia, sabe, que você consegue usar durante o dia X, não tem como você passar isso. E aí você tem que focar, o que eu consigo lidar hoje, o que é importante hoje. Vamos ter uma coisa. Se você estiver se sentindo muito pesada já há muito tempo, tendo insônia, dificuldade de sentir a energia da vitalidade mesmo, sabe, de levantar da cama, pode ser que aqui algumas pessoas estejam precisando de um ritual, gente, de proteção, de limpeza. E aqui tem algumas pessoas, não é todo mundo, algumas pessoas que estão aqui com uma energia de laibu, gente. Aqui o sensor tem uma energia externa que está te atrapalhando. E aí faz com que as coisas que você já está sentindo fiquem num nível assim estratosférico. Você precisa saber agora. Grupo 3 que você está sabendo. Nossa, importante carta. Não, importante carta não. Dois pentáculos. 5 de paus. Ai, gente. Bom, aqui que você mais precisa saber nesse momento é que a coisa que mais vai ter diferença no seu caminho é a sua dedicação. Aqui está pedindo muito para que você faça. Pensa demais. Claro que tem que haver uma análise, que a gente já falou, do foco. É isso, tem que haver uma análise, mas se você pensar demais, você vai fazer de menos, você vai gastar energia demais no mental, enquanto você poderia estar construindo muito mais, fazendo mais coisas, se você não estivesse gastando a energia no mental. Outra coisa, lembra que eu falei que tem um grupo de pessoas que tem uma energia bem baixa, que precisa de uma limpeza? Então, tem aqui pessoas que demandaram energia para vocês. Pequena parcela, gente, por favor. Pequena parcela, não é pra todo mundo. Se você não sente isso, não é pra você, não pega. O que não ressoar, ó, só, tá? Bom, outra coisa. Aqui esse 3 de pentáculos, junto com o 5 de paus, me fala muito sobre o que você pode... Não, se fala, eu acho que eu vou pegar mais uma carta. Pra ter certeza. É o Rei de Paus. Bom, aqui essa dedicação, ela tem que estar alinhada não só com
uma mente com uma mente mais clara, uma clareza mental, um foco, uma determinação, uma análise. Faz lista, a lista é ótima. Como também você tem que ter cuidado para que no momento em que você estiver fazendo, você não faça as coisas apenas para satisfazer seu ego, para fazer, porque aqui parece que tem algumas pessoas que elas querem chegar em algum certo local, certo cargo, atingir algo no relacionamento, mas é muito aquela coisa de eu vou provar para fulano, ciclano que eu consigo. Mas enquanto você estiver nessa energia do ego, de porque eu tenho que provar, aí você não vai estar se conectando com a sua energia da autenticidade, e aí isso não vai te satisfazer por completo. E aqui a espiritualidade está falando, olha, você tem uma grande oportunidade na sua mão para que você chegue onde você deseja. As coisas já estão se construindo. Aqui, para muitos, está no início de uma nova jornada. No início e no final barra início, sabe? Porque aqui era só, tem o 10 de paus e logo embaixo tem o As de ouros. Ou seja, você está saindo de um ciclo 10 de paus, está saindo de um momento de sobrecarga, de finalização de ciclo, para ir para um momento oportuno, próspero, muito mais seguro emocionalmente, principalmente aqui emocionalmente você. Mas que para isso aconteça, é preciso que primeiro você não deixe que o seu ego falhe nesses momentos em que você está tomando decisões importantes sobre a sua vida, porque senão você acaba se conectando com a máscara que botaram em você, que você pôs em você, que não é você, e aí isso não vai te fazer feliz. Pode ser que você sinta que, nossa, quando eu chegar lá, não vai, porque você vai estar se sabotando aqui, você não vai estar fazendo coisas que genuinamente lhe agradam, que fazem sentido para você. Então, eu acho que também quando você quer provar muito pro outro algo, é porque você não acredita no seu próprio potencial. Então, ao invés de olhar pro outro e falar que você quer provar pro outro, talvez seja o momento de você olhar para dentro de si e começar a refletir qual é o seu valor, se você realmente vê ele, e se você não vê ele, por que você não vê ele, e como você pode começar a se conectar mais com essa energia de se sentir valorizada do seu relacionamento de você com você mesmo. Porque se você não acreditar nos seus sonhos, se você não acreditar em você, não tem como você fazer algo que é conectado com a sua essência, que você já não acredita. Então aqui também está faltando um momento de, não só um momento de você com você mesmo, de algo terreno, de algo material, de algo físico, como uma skincare, um yoga, uma meditação. Isso é ótimo, faça, muito bom. Mas eu acho que aqui principalmente na sua mente, na sua relação de você com você mesmo. Porque essa autocobrança de achar que você não está no tempo certo, talvez seja porque você não consiga enxergar valor em você mesma agora. Que você só vai ser valorizada se você chegar lá. Se chegar lá, sabe? Tem que enxergar valor agora, para que você acredite em você. E aí você consiga fazer as coisas, tipo assim, isso é o que eu acredito. Quando você acredita, você bota tanto coração, gente. Tanto coração, eu não sei como dar errado. E aí isso também faz com que você se desprenda um pouco dessa coisa do tempo e do caminho certo. Porque quando você está tomando decisões baseadas no seu alto valor, no seu amor próprio, no que você acredita, você sabe que independente das curvas que a vida faça, você vai dar um jeito de chegar onde você quer. E às vezes, onde você quer chegar muda. E tá tudo bem. Não tem essa cobrança, sabe? Ai não, porque eu me comprometi a chegar em X lugar e aí agora no meio do caminho eu não quero. Tá tudo bem.
tá tudo bem mudar de caminho, tá tudo bem mudar. Na verdade, tá mais que bem. A única certeza da vida, além da morte, é a mudança. Então, tudo bem. Eu acho que falta esse tipo de diálogo de você com você mesmo. Aqui você é muito responsável, você quer muito fazer as coisas acontecerem, mas só força de vontade, só essa energia de ação, sem coração, vai faltar algo, vai faltar equilíbrio. Aí te desregula. E aí você sente que precisa fazer mais. E aí quando você entende que você já está fazendo o seu melhor e que tem que deixar só agora a vida acontecer, ser vida, aí sai uma responsabilidade de cima das suas costas que você nunca deveria ter posto, porque aqui você está botando não só a responsabilidade das suas ações e das coisas que você deveria fazer, mas de um controle que você não tem, porque a gente se encontra aqui. Vamos ver um conselho? Não consigo. É hora de dar em vez de receber. Lua nova em Virgem. Eu acho que todas as leituras estão conectadas. A gente caiu a mesma carta para todo mundo, é possível. Ó, eclipse em lua nova. Espere mudanças positivas e é hora de agir. Lua nova em Ares. Bom, 3 luas novas, ou seja, aqui está confirmando, você está num período de transição, saindo do velho, indo para o novo. Então está na hora de reavaliar, revisitar memórias, sentimentos que ainda estão presos dentro de você, que não servem mais, que não fazem mais sentido carregar para o novo ciclo. E essa é a hora de dar, ao invés de receber, como vídeo. Eu sinto que é hora de dar para você, não dar para os outros, ou receber, principalmente não é hora nem de receber dos outros, é hora de você dar para você e receber de você. Mas principalmente esse olhar, como é que eu posso falar? Eu sinto que com essa energia de verde, você tem que ter um olhar um tanto metódico aqui, sabe? Bem assim, tem que olhar os detalhes, está na hora de olhar os detalhes, porque tem muita coisa que a gente acha que é só um pouco, só um detalhe bom, mas muitas vezes está conectado a uma coisa gigantesca, a uma dor gigantesca, a uma questão interna que às vezes faz a gente paralisar. Então está na hora de olhar os detalhes de como você acorda. Então, por exemplo, você acorda, você tem um momento de, sabe, voltar pro corpo, dar uma voltando assim, ou você instantaneamente pega o seu celular e já bota a sua cabeça em outros lugares, na vida alheia, sabe? Também tem isso, né? Quando a gente tem esse fácil acesso às telas, à vida das outras pessoas, a gente também se compara demais, e aí quer ter a vida lá que as pessoas dizem que é linda, que é bela, que muitas vezes nem é, as pessoas só querem mostrar isso. Então, não é hora para olhar para o outro, é hora de olhar para você. Não é hora de exigir nada do outro, é hora de exigir de você comprometimento com o seu caminho, com você. É hora de você se dar amor. Eu sinto que essa energia aqui de Virgem é assim. É hora de me preencher, eu comigo. Para de ficar exigindo dos outros, de ficar, sabe, rastejando, pedindo amor alheio. Quando as pessoas querem te dar, você não precisa pedir. E se você tem que pedir, talvez não seja o lugar para você, porque se fosse, você estaria recebendo sem ter essa obrigação de pedir. Entende? Porque isso também te faz botar numa energia, às vezes, de se
sentir que não recebe, que precisa mais, 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 nunca nada, nunca tá bom. É isso, uma energia aqui de nada nunca tá bom o suficiente, sabe? É isso. As coisas estão fluindo. Não seja muito duro consigo. Se der amor. Não olha pro outro, não pede pro outro nada. Tá na hora de entender onde você tá, onde você quer chegar. Fazer listas, faça listas. Seja uma pessoa que se responsabiliza a fazer as listas e cumprir. Não adianta fazer lista e deixar lá não. Tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Tá lá.